Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra que Deus tem colocado ao meu coração. Gênesis capítulo de número 12. Eu quero ler os primeiros 5 versículos. Gênesis, o primeiro livro das Escrituras Sagradas, capítulo de número 12. Senhor, já louvamos, oramos, pedimos. Chegou o momento, Senhor, de ouvirmos a sua palavra. Senhor, que momento tão esperado. Sua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, Senhor, abre nossos olhos físicos, também os olhos do nosso coração para esta palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a sair daqui muito melhores, deixando esta palavra penetrar em nossos corações. Oro ao Senhor em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que a ele cresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Tenha bondade de sentar. Obrigado, Deus. Eu quero compartilhar com você nesta noite uma mensagem com o tema desafios. Eu creio, irmãos, que Abrão é um dos personagens mais conhecidos. Um homem que a Bíblia declara como o pai da fé. A Bíblia declara que Abrão, ele não duvidou de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Um personagem que o Novo Testamento, em vários momentos, faz questão de destacar. Então, falar deste personagem é algo maravilhoso, porque a história de Abrão com Deus, ela começa com uma ordem e uma promessa que Deus lhe faz. A ordem era que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, ou seja, ali da casa de seu pai, para ir a uma terra que ele lhe mostraria. E a promessa que Deus faz era que ele seria feito de Abrão uma grande nação. Ele seria abençoado, Deus iria engrandecer, ele iria se tornar muito grande, e nele seria bendita todas as famílias da terra. Um dos grandes ensinamentos que esse texto começa a nos mostrar é que a prosperidade, irmãos, é fruto de uma decisão.
começa a nos mostrar que a prosperidade é fruto de uma disposição de querer avançar. É fruto de uma decisão de querer conquistar. E é nesse ponto que muitas vezes as pessoas não conseguem ir mais adiante. Porque avançar e conquistar requer coragem, requer fé, requer perseverança. Porque avançar para conquistar é difícil, porque é algo que muitas vezes nós nunca vivemos. Enfrentar situações que não sejam complexas, talvez não seja tão difícil tomar uma decisão assim. Mas ter coragem de enfrentar grandes desafios é para poucos. Porque é algo que muitas vezes requer fé, porque não sabemos o resultado. E quando nós não sabemos o resultado, podemos dizer que é como pisar fora da nossa área de conforto. É como pisar fora daquilo que nós não conhecemos. E quando isso acontece, nós ficamos com medo. Muitas vezes sentimos medo. Mas algo que nós precisamos saber nesta noite, que os resultados estão condicionados à disposição que temos. Se você realmente tem coragem, você tem fé para viver, você vai viver. Se você não tem, você não vai viver. Igreja, isto se aplica tanto na vida material, como na vida espiritual. Se nós não estivermos dispostos a renunciar a algumas coisas, a abrir mão de algumas coisas, mudar algumas coisas, também não viveremos algo melhor no espiritual. Tudo depende, amados, da disposição que temos. Por exemplo, hoje, vou pegar aqui um exemplo, embora eu não pedi autorização, mas não tem problema nenhum. Eu vou usar a filha do Miguel, da irmã Luciana, a Iana. A Iana, ela está estudando para medicina. Foi muito difícil a partida da Iana, mas ela queria ser médica. Então ela foi para a Bolívia. Está lá no 2º ano. Mas para que ela conquiste este sonho de ser uma médica, ela precisou abrir mão da família, dos amigos, do trabalho que ela tinha aqui. Ela precisou abrir mão de muitas coisas para alcançar o sonho. Se eu e você quisermos alcançar algo na nossa vida, nós precisamos ter disposição e abrir mão de algumas coisas. Eu me lembro que quando estava fazendo gestão de produção industrial, já estava no ministério. Nós estávamos na igreja antiga, e eu fazia na UNG Campos Dutra. Então, terça e quinta, eu trazia a Simone e as crianças para a igreja. Elas saíam da igreja, ia para a casa que nós alugamos, onde lecionávamos a escola bíblica dominical, e lá me aguardava até 11h30, 11h40 da noite, todas as terças e quintas-feiras.
Quando fui para São Roque, lá, eu fiz análise gerencial. Saía 6 horas da manhã de casa, chegava 00:30, abrindo mão da família, abrindo mão do conforto, mas eu tinha um objetivo. Para a gente conseguir algo, ou se formar em algo, precisamos abrir mão de algumas coisas. Se nós não abrirmos mão, não conseguimos. E quantas vezes chegava na sexta-feira, saía de lá, vinha para cá, sábado e domingo, atendendo na igreja. Tempo difícil, não só para nós, para as crianças, e eu sempre orava a Deus, meus filhos pequenos. O irmão Valdemir teve uma vez, eu perdi a chave do carro, e lá era tudo muito longe, no condomínio que nós morávamos. Então, na maioria das vezes, a gente comprava alguma coisa aqui para passar a semana lá. E irmãos, para ele achar aquele carro ali, ele deu trabalho. Como foi difícil para tirar toda aquela bagunça que estava ali dentro daquele carro que ia voltar. Saía daqui e as crianças, e eu sempre orava a Deus, dizia: Deus, que eles não se cansem, que eles não percam o prazer de servir ao Senhor. Porque chegávamos lá em torno de 00:30, mas 6 horas da manhã eles estavam de pé. E no final de semana que vem a mesma coisa, e no outro a mesma coisa, e no outro a mesma coisa. Mas conseguimos vencer essa etapa. Mas foi difícil. Talvez você também esteja vivendo isso na sua vida. Talvez você também esteja vivendo isso na sua família. Mas saiba que nós só vamos conquistar algo se estivermos dispostos a renunciar a algumas coisas. Senão vamos ter dificuldade, o caminho fica mais longo. Isso se aplica tanto no espiritual quanto no material. Quero dizer algo para você. Por mais feliz que você esteja com Deus, por aquilo que Ele tem realizado em sua vida, por aquilo que Ele está realizando na sua vida, amados, possivelmente, você ainda não alcançou plenamente o que Deus tem para a sua vida. Aquilo, diz a palavra do Senhor, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por mais que os seus sonhos sejam ambiciosos, por mais que seu sonho seja diferenciado dos demais, você ainda não viveu aquilo que Deus tem para você viver. O que Deus tem para você viver é algo maior e melhor do que o que você tem sonhado. Talvez o nível de conhecimento, de crescimento, de prosperidade que você viveu até hoje não é nada em relação a onde Deus quer te colocar. Mas às vezes nós somos tentados a achar que o que Deus preparou para nós é isso. Somos tentados a achar que glória a Deus por isso que sou, glória a Deus por aquilo que tenho, glória a Deus por aquilo que conquistei, mas Deus tem mais. Igreja, Deus tem mais para a sua vida. Olhemos esse texto, porque senão somos tentados a achar e acreditar que é isso que nós vamos viver. Cheguei a um nível de ser líder de produção, tá bom, não preciso de mais. Cheguei a um nível de gerência, tá bom, não preciso de mais. Deus quer te colocar em posições maiores. Deus quer te colocar. Deseja avançar.
Meu irmão, minha irmã, deseje avançar, deseje conquistar. Nunca pense que não há novas terras. Nunca pense que não há novas montanhas. Nunca pense que não há novos sonhos, porque há. Deus tem preparado estas coisas para você conquistar. Olha o exemplo que Abraão deixa para nós. A Bíblia diz que ele tinha 75 anos de idade. Não era mais um garoto. Não era mais alguém que estava vivendo aventuras, como o filho pródigo. Ele decide pegar tudo aquilo que ele tem, sai, gasta, depois se arrepende, volta para a casa do pai e reconhece que gastou tudo em vão. Ah, eu sou novo, dá para começar de novo, não tem problema. Às vezes quando somos novos é assim. Quem nunca fez besteira na vida? Quem nunca errou na vida? Talvez se você tiver acima dos 40 anos, talvez você pense, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com 20 anos. Talvez a minha vida seria diferente. Talvez eu não teria passado o que eu passei, não teria gastado como eu gastei, não teria desperdiçado como eu desperdicei, não teria perdido as oportunidades que perdi. Mas Deus tem preparado cada um dos seus filhos conforme a sua faixa etária de idade. Deus tem preparado para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o ancião, coisas maiores. Tem preparado. Eu olho para esse texto em que lemos aqui nesta noite. Ele já estava com 75 anos. Normalmente, quando somos jovens, nossos sonhos é sonhos de futuro. Sonhos de médio a longo prazo. Eu vou comprar um apartamento, eu vou comprar um carro, eu vou ser colocado no mercado de trabalho, eu vou estudar, eu vou namorar, eu vou casar, sempre lá na frente. Quando chegamos à essência da idade, é o momento que mais nós temos coragem para enfrentar os desafios. É o momento que temos coragem para resolver aquilo que for. Eu pensava com 27 anos, que quando eu chegasse com 45 anos, eu estava com a vida definida. Chegou 45, chegou 50, chegou 55, já passou disso e nada foi definido ainda. Mas eu não desisti de sonhar. Eu creio que Deus ainda tem algo para a minha vida. Sabe, igreja? Abrão tinha 75 anos de idade. E normalmente com 75 anos, nessa idade, as pessoas já não têm mais grandes ambições. Talvez o que passa na cabeça é: o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Agora está em busca de uma aposentadoria, já está aposentado, já está talvez curtindo o seu sítio, a sua fazenda, a sua casa na praia. Mas não mais enfrentar desafios. Por exemplo, uma pessoa com 75 anos for comprar um apartamento para assumir prestação mais 30 anos, ele já não faz mais. Não. Então tudo isso acontece antes dessa idade. E quando Deus disse para Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, Abrão sai. Abrão obedece. Abraão aceita esse desafio. Mas vale a pena refletirmos, porque para Abrão tomar essa decisão, ele tinha que abrir mão da família.
ele tinha que abrir mão dos amigos, ele tinha que abrir mão do conforto, porque em Ur dos Caldeus, ele não tinha falta de nada. Abrão, ele tem que abrir mão de boa parte daquilo que ele possuía. Além da sua estabilidade, da sua comodidade, mas também de outras coisas. Amados, Deus sempre tem algo maior e melhor para onde Ele quer nos levar. Às vezes nós tememos, porque quando nós olhamos, não é fácil deixar parentes, não é fácil deixar amigos, não é fácil deixar pessoas que amamos, não é fácil deixar as tradições, os costumes, os bens. Qual a maior dificuldade hoje, por exemplo, de uma família que criou seus filhos numa cidade grande como São Paulo, e de repente a família decide ir para, vou fazer ao extremo aqui, ir para o Amazônia. Amados, dificilmente ele vai ter êxito. Os filhos vão dizer, eu não vou. Se o senhor for, o senhor vai sozinho. O senhor sabe que nunca mais o senhor vai ver a gente. Pai, o senhor sabe que a gente não vai ter condição de estar todo dia perto do senhor. Pai, é muito longe. Olha quantos quilômetros. Então, vários fatores vai impedir com que essa pessoa tenha esse desejo e vá realmente morar. Abrão, ele toma essa decisão, apenas confiando na palavra de Deus, que disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele toma essa decisão apenas confiando. Olha o versículo 4 como diz, e partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Vale a pena pensar sobre essa partida. Você teria coragem de deixar tudo aqui e ir para o Amazônia? Possivelmente, mais da metade da igreja diria, eu não tinha coragem. Sujeito à malária, sujeito, vamos dizer, condições de vida subhumana, trabalhar na roça, pegar no pesado, ir para a escola, os filhos têm que entrar no barquinho lá, levar, saúde tem que ir os funcionários da saúde de barco, passar lá uma vez por semana. Amados, Abrão partiu, porque entendeu, porque estava convencido que Deus lhe conduziria para uma terra de bênçãos. Eu posso dizer para você, amados, que quem realmente exerce a fé avança. Quem realmente exerce a fé avança com convicção, mesmo sem ver resultados, mas confiando na poderosa palavra de Deus. É por isso, amados, que nós precisamos exercer a fé, porque muitas coisas, nós hoje andamos com o pé no chão. Vou fazer uma dívida, não, mas eu tenho. Ah, vou tomar uma decisão, mas eu tenho plano B. Muitas vezes a nossa fé não é exercida. E esse texto chama a nossa atenção. Porque às vezes nós queremos avançar, mas lá no fundo temos medo. Nós queremos conquistar, mas lá no fundo nós
Algo não deixa. O grande medo nosso é não saber o que vai acontecer. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? O que vai acontecer se eu vender isso aqui? E nós conhecemos história de tantas pessoas, mas são os medos, irmãos, daquilo que pode ocorrer, que tornam as decisões nas etapas da vida mais difíceis. E muitas vezes o medo impede de crescer. O medo impede de você prosperar. Quem sabe tem pessoas aqui precisando tomar uma decisão, orando a Deus para tomar uma decisão, mas o medo tem falado mais que a sua fé. Você crê que realmente Deus tem poder para te abençoar? Você crê que Deus tem poder para te levar a conquistar novas terras, novos lugares? Às vezes nós temos medo. E o medo é comum, o medo é benéfico. Mas o medo te paralisa. Mas o medo não deixa você avançar. O medo deixa você sem perspectivas. Quero te dizer uma coisa: as mudanças, sejam elas pessoais, sejam elas profissionais ou espirituais, são etapas difíceis na vida do ser humano, porque você não pode errar. Se você errar, talvez você não consiga reconstruir de novo. Normalmente o ser humano sempre está dando uma desculpa para não sair da sua zona de conforto. Nós não estamos acostumados a reagir. Amados, quando nós normalmente só reagimos quando há uma obrigatoriedade. Aí não tem jeito, a gente tem que agir. Mas se não, estamos lá, vamos deixar, vamos ver até onde vai, vamos deixar para a próxima semana, vamos deixar para o próximo ano, vamos deixar para depois. Sempre nós estamos procrastinando as coisas. E eu quero te dizer uma coisa: cada vez que você vai adiando, mais longe ficam os seus sonhos. Cada vez que você vai adiando, mais distante fica para você viver aquilo que você tem pedido a Deus. Eu creio, amados, que esse tempo que Deus preparou para mim e para você, é um tempo que Deus está preparando para nós vivermos coisas novas, para nós vivermos algo novo. O problema é que nós estamos sempre dando uma desculpa para não reagir, uma desculpa para não mudar, uma desculpa até mesmo para não exercer a fé. Por exemplo, estamos este ano debaixo de uma palavra profética, que será o ano de renovo espiritual. E desde que começou este ano, nós estamos sendo desafiados a mudar nossas atitudes. Estamos sendo desafiados a mudar os nossos comportamentos, para que mudanças interiores comecem a acontecer. A fim de sermos mais usados por Deus, a fim de sermos mais destemidos na pregação do Evangelho, mais ousados em nossas orações. Mas é possível que ainda alguns não tenham acreditado de verdade no tema desse ano. O renovo espiritual é para A, é para B, é para C,
eu não vou viver, porque minha vida é sempre assim. Entra ano e sai ano, eu não melhoro, eu digo que vou fazer, mas não faço. Em nome de Jesus, repreende isso na sua vida. Deus tem algo melhor para você viver. Deus tem algo melhor para você sonhar. Amados, o íntimo nessa noite pode não estar disposto a aceitar desse desafio, mas desafios são necessários. Nós precisamos aceitar desafios, porque se nós não tivermos desafios, nós não reagimos. Se nós não tivermos desafios, amados, o que vai acontecer na nossa vida são os problemas que vão acontecer, você vai resolver, é vida que segue, o outro dia a mesma coisa, o outro ano é a mesma coisa, o outro ano também do mesmo jeito, e quando você percebe, a idade chegou. Então eu quero dizer para você, talvez você está aqui hoje, você tem 10 anos, você tem 15 anos, você tem 20 anos, mas eu quero dizer algo para você, não espere chegar como eu, 40 anos de idade, precisar ir para uma faculdade, ou eu ia, ou eu perdi o emprego. Então eu decidi ir, eu tomei uma decisão de escolha. Quer ver outro grande exemplo disso? O irmão Celso, quem conheceu o irmão Celso, sabe do que Deus fez. A perspectiva que ele creu que Deus ia mudar aquele quadro, que Deus ia mudar aquela situação. Nós acompanhamos essa história e vemos como Deus honrou esse servo. Disposição de querer mudar. Disposição. Se ele dissesse, estou feliz assim, minha vida é assim, vou viver assim, ele estava vivendo até hoje daquela forma, mas ele colocou diante de Deus, Senhor, vai ser diferente, minha vida vai mudar, não importa a idade que eu tenho, olha hoje quem ele é em relação ao que ele era. Amados, talvez você não acredite, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei qual é a sua idade hoje. Estude em nome de Jesus. Se esforce em nome de Jesus. Se dedique em nome de Jesus. Porque esse tempo Deus está te preparando para te colocar em algo melhor. Deus está te preparando para colocar em níveis maiores. Desde que começou o ano, talvez você ainda não tomou posse, talvez você tenha dificuldade de exercer a fé, razão, porque talvez ainda não viveu o que Deus já liberou para a igreja. O texto que lemos inicialmente, ele deve servir como estímulo, irmãos, deve servir de estímulo, deve renascer esperanças em nós. Se você olhar a sua idade para a idade de Abraão, você diz, ainda sou garoto. Abraão tinha 75 anos, talvez você tem 15 e não quer mais estudar. Talvez você tem 20 e não tem mais perspectiva de coisas melhores. Talvez você tem 30 e não tem mais coragem de enfrentar a vida. E Deus está te dizendo nesta noite, a vida é feita de desafios. Sai dessa zona de conforto. Busca algo melhor, porque Ele tem algo melhor para a tua vida. Busca. Clama ao Senhor, coloca diante dEle. Deus sabe o que você tem sonhado. Deus sabe o que você tem esperado. Deixa eu te falar uma coisa, nunca houve nas universidades pessoas acima de 40 anos como há nesses tempos. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas têm entendido que Deus vai colocar numa posição maior. Quero te dizer uma coisa, você nunca vai chegar a lugar algum se você não estiver disposto a enfrentar mudanças.
Você nunca vai chegar a lugar algum se você não estiver disposto a aceitar desafios. O desafios para nós este ano é ano de renovo espiritual. Eu creio que nós vamos viver. Eu acredito que nós vamos viver. Mas sabe algo que nós precisamos? É estar determinados. Esforçarmos para sairmos do conformismo. Tá bom, glória a Deus. Olha o desafio que Deus faz para Abraão. Sai da tua terra. Vai para Canaã. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Talvez a coisa mais difícil é esposa. Deixa eu falar aqui para as esposas. É seu marido dizer para você assim, ó: vamos pegar tudo que a gente tem, vamos vender a casa aqui, vamos sair à deriva. Como assim? Como assim? Não, vamos para um lugar que Deus vai nos mostrar aonde que é esse lugar, nós vamos viver bem, a gente vai... Não, de maneira nenhuma, você está louco. Amados, foi isso que Deus fez com Abraão. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Imagina Abraão, irmão, sai, a primeira cidade que ele chega, um ponto desconhecido. A segunda cidade, desconhecido. Abraão peregrinou até chegar a Canaã. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez para Abraão foi muito difícil, mas ele tinha certeza do Deus que mandou ele sair. Então deixa eu te falar uma coisa. Talvez hoje você pode estar pensando aí: ah, eu não fiz isso, eu não conquistei isso, porque me falta recursos. Ah, eu não consigo investir porque eu não tenho recurso. O mais importante não são os recursos, mas é o Deus que te mandou fazer. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. Se você crê na palavra desse Deus, Ele vai te honrar. É por isso que a Bíblia ela diz: não despreze os pequenos começos. É a decisão que você sai hoje desse lugar. É a decisão que você sai desse lugar hoje tomando posse, acreditando que Deus vai mudar, acreditando que vai ser diferente, acreditando que Deus vai agir. É esta posição em Deus que Ele vai fazer. Eu acredito que seria muito mais fácil se Deus dissesse para Abraão: Abraão, eu estou te tirando daqui de Ur dos Caldeus, e seu destino é Canaã. Ele veio revelar depois, mas quando Ele chama, Ele está dizendo: você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, igreja, sair para onde você sabe que você vai chegar é mais fácil do que sair na incerteza. Incerteza requer fé. Incerteza requer que você confie plenamente em Deus. Deus ele não espera que nenhum de nós estejamos fechados às verdades que Ele quer nos mostrar. Deus não quer que nossos olhos, irmãos, esteja só para um mundo ao nosso redor. Nós não podemos entrar dentro de uma bolha e viver dentro daquela bolha. Deus tem verdades para lhe mostrar. Deus tem patamares para te colocar. Deus tem algo novo para te dar. Por que esse medo? Por quê? Então não faz justo você dizer que acredita fielmente em Deus. Não pense que você vai conseguir viver os seus sonhos se você não enfrentar desafios. Amados, mas ao mesmo tempo, se você estiver dispostos a isso,
Não pense que você não vai viver. Porque quando você se coloca nessa disposição de mudar a situação, se coloca numa condição de fazer diferente, muitas coisas acontecem. Muitas dificuldades aparecem. Muitas coisas dificultam para você viver aquilo. Mas Deus está te conduzindo a viver um sonho. Deus está te conduzindo. Não pense que você não vai conseguir ir além. Porque vai. Se você não desistir, você vai chegar aonde você sonha. Se você não desistir, você vai chegar aonde você tem sonhado. Porque só quem desiste não chega. Em nome de Jesus, permita hoje que o nosso Deus te mostre para onde Ele quer te levar. Talvez você não está deixando, você está fechado. E Deus já tem te dado vários sinais. Deus já tem te mostrado algumas coisas. Mas você está com medo. Ou você enfrenta desafios, ou você mesmo vai matar o seu sonho. Qual é o teu sonho? Qual é o teu propósito? Qual é? Talvez você olhe para mim e diz assim: pastor, mas eu não vou conseguir. Eu não vejo possibilidades para conseguir. Você não vê hoje. Amanhã Deus está escancarando uma porta para você. Amanhã Deus está abrindo janelas aonde você não via, oportunidades aonde você jamais imaginava, conquista aonde você achava que não tinha. Sabe, irmãos, a prontidão de Abraão em se oferecer é um exemplo para nós. É um exemplo. É um exemplo para nossas vidas. Porque o chamado de Deus exige uma atitude, uma resposta. E quantas vezes Deus está te chamando? Deus está te chamando para você ser um empreendedor. E eu louvo a Deus porque pensa como Deus tem abençoado esse ministério com empreendedores. Eu louvo a Deus por isso. Mas não é só para você empreender e ficar naquilo que você começou. É para você ir além. Você começou a estudar e parou. Volta. Porque Deus quer te levar além. Você começou a servir a Deus e parou. Volta. Porque Deus quer te colocar no nível maior. Ele vai te mostrar onde Ele quer te levar, aonde Ele quer te colocar. Os seus sonhos, irmãos, não é nada em relação àquilo que Deus tem para te dar. Aquilo que Ele tem para você é maior que o que você sonha. O que Ele quer te preparar, o que Ele quer ver a sua obediência, o que Ele quer é ver a sua fé. Saiba de uma coisa: Abraão saiu. Passou dificuldade? Passou. Desanimou. Achou que não ia viver? Achou. Mas hoje, ele é o pai de multidões. Olhem lá em Gênesis 15. O Senhor vai falar com ele, ele está lá, todo borocochô. Que palavreado chulo, né, irmãos? Meu Deus, não acredito que saiu isso de mim. Irmãos, todo tristonho,
Deus aparece para ele e diz: Abrão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Sai para fora, Abrão, e conta as estrelas, se você puder contar. Assim vai ser a sua descendência. Um cara que não via mais perspectivas, como talvez você não está vendo, como talvez você também não vê. Então eu quero te dizer que todo um processo, às vezes, vem situações para nos desanimar, mas Deus está nos conduzindo. Deserto, ele não é o fim. Deserto é o meio pelo qual Deus nos conduz à vitória. Talvez os medos, as lutas que você tem hoje, esses ventos que vêm sobre você, que você não suporta. Eu quero te dizer uma coisa: foi nos grandes ventos que Deus separou as águas do Mar Vermelho para o povo passar. Então, nesse processo que você está andando para ser abençoado por Deus, pode realmente vir dificuldades. Esses ventos que você hoje vê como provação, eles foram os muros que Deus usou para o povo de Israel ser livre do Egito. Essas provas de hoje, você pode ter certeza que é Deus te conduzindo a um caminho melhor. Amados, a prontidão de Abraão se oferecer é um exemplo, mas exige que nós tomamos uma decisão. Exige que nós aceitemos os desafios. Muitos têm medo. Muitos não vão conseguir, porque não sabe o que pode acontecer com ele, porque acha que tem que renunciar, porque acha que não está pronto ainda. Sabe, eu quero parar aqui, porque eu quero fazer uma oração. Eu quero orar por vidas que tem colocado diante de Deus, Deus tem confirmado, mas está com medo. Tem colocado diante do Senhor, mas não tem tido coragem. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para você enxergar que você precisa desafiar a sua fé. Deus quer te colocar num lugar melhor. Deus quer te colocar no nível melhor. Se é você, eu vou convidar a igreja toda a fechar os seus olhos, se puder. Se é você, você vai colocar a mão no seu coração e vai dizer: Deus, sou eu. Diga para Deus com sinceridade, porque você não tem conseguido, porque da sua incerteza, porque do seu medo, porque dessa insegurança, por quê? O Senhor quer te levar a nível maior, a posição melhor. Amado Deus e Senhor, estão aqui os teus filhos. O Senhor, quando nos desafia a ir, o Senhor, quando nos desafia, Senhor, fazer, o Senhor, meu Deus, vai providenciar. O Senhor vai mover os recursos. Eu quero orar, Senhor, por esse teu filho, por essa tua filha, que não tem conseguido, Senhor, expandir, não tem conseguido, Senhor, melhorar a sua vida, não tem conseguido crescer.
nem materialmente, nem espiritualmente. Mas eu quero pedir ao Senhor nesta noite, da mesma forma que Abraão saiu, crendo na poderosa palavra do Senhor, eu também creio, meu Deus, que esta noite será um divisor de águas na vida dos teus filhos. Será um divisor de águas, meu Deus, na vida daqueles, Senhor, que não tem tido coragem. E esta tua palavra, Senhor, nos estimulou, por meio do teu filho Abrão, Senhor, a sair desse lugar, a sair desse ponto, a sair desse estágio, a sair desse lugar para viver coisas novas, a sair, Senhor Deus, não continuar mais da mesma forma. Ah, Deus, eu sei que o Senhor tem para os teus filhos, o Senhor tem para eles, meu Pai, algo para que eles possam viver coisas novas em Ti. Então, Senhor, toca no coração deles hoje. Eu te peço, Senhor, traz a certeza hoje, Senhor Deus, que esta palavra seja a palavra de confirmação ao coração dos teus filhos hoje. Que eles vivam, Senhor, a plenitude das tuas bênçãos a partir de hoje. Senhor Deus, move no coração dos teus filhos, para que enfrente os desafios e viva o que o Senhor tem para a vida deles. Assim eu oro e eu abençoo a tua vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Recebe essa palavra no teu coração hoje. Amados, recebe esta palavra, porque eu creio que Deus tem tirado pessoas hoje da zona de conforto. Eu creio que Deus hoje está eliminando medos. Eu creio. Desafios é importante. Enfrente desafios. Desafie a sua fé. Creia no Deus que tem te colocado nas tuas mãos. Creia no Deus que vai fazer você prosperar. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui. Amados, talvez não poderia deixar de perguntar. Talvez você sabe que o que está impedindo de você viver coisas novas são decisões que você precisa tomar. E tomamos tantas decisões na vida. Decisões mais fáceis, decisões mais difíceis, decisões complexas, mas tomamos. Para mim tomar uma decisão por Cristo foi muito difícil. Mas no meu coração tinha, o dia que eu tomar esta decisão, não vai ser para brincar com Cristo. O dia que eu tomei uma decisão, Deus não me deu tempo de olhar para trás. Nunca, irmãos, passou pela minha cabeça o desejo de desistir. Nunca. Então você pode dizer, é bom, porque já estou há 26 anos servindo ao Senhor. E eu quero te chamar também para servir a esse Deus. O Senhor quer te colocar numa posição maior e melhor. Eu não sei como você entrou aqui. Se você precisa tomar uma decisão por Jesus, ou se você precisa voltar para Jesus. Então eu vou fazer essas duas perguntas. Você quer receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Levante a sua mão e diz, eu quero.